Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do Taylor Me Taylor, talvez o último de 2024. Muito bem, neste episódio gostaria de falar-vos sobre a primeira casa que a Taylor teve, a primeira que ela comprou, a primeira para onde ela foi viver sozinha depois de sair de casa dos pais. Estávamos em 2009, durante a Fearless Tour, quando a Taylor comprou a sua primeira habitação num condomínio fechado, num prédio recente de construção de 2008. Neste prédio habitavam alguns vizinhos famosos, entre eles a Julianne Hough e o Caleb Followill, o vocalista principal dos Kings of Leon. Ora bem, esta é uma das bandas preferidas da Taylor. Para quem não sabe, e há os rumores de que foi precisamente num concerto dos Kings of Leon que a Taylor conheceu o Joe. E este Caleb tem outra particularidade. Ele é casado com a Lily Aldridge, que para quem não sabe é uma supermodelo, também amiga da Taylor desde a Fearless era, pelo menos desde a Fearless. Ora bem, a casa que a Taylor comprou era uma penthouse, virada para o sol, de 2 andares, com 3 quartos, com janelas literalmente de cima a baixo do apartamento, e aqui de fundo vou-vos passar alguns vídeos de uma unidade semelhante à da Taylor, que nos deixam perceber como é que era a unidade antes da Taylor ter feito toda uma remodelação à casa. A unidade da Taylor tem então 3 quartos, tem uma espécie de escritório no andar de cima, que a Taylor usa como uma sala de piano, e a parte de cima é aberta para o andar de baixo, ou seja, consegue-se ver, através da parte de cima, consegue-se ver a parte de baixo. Tem muita luz e tem uma decoração fantástica, mas vamos falar disso a seguir. Embora a Taylor tenha comprado a casa em 2009, foi só em 2010 que a Taylor acabou mesmo, efetivamente, por se mudar para esta casa. Mas não foi no início do ano. Há, no entanto, fotografias em 2009 da Taylor com membros da banda da altura, não é? E com o irmão, que acredito que tenham sido tirados nesta casa. Fiz alguma investigação e pelas fotografias que tem destas casas, destes apartamentos, no site do prédio, digamos assim, consigo perceber que há fotos da Taylor que cruzam muito bem com o ambiente que seria inicial nesta casa, nomeadamente a parte da cozinha, os pequenos azulejos que tinha na cozinha. Então eu creio que estas fotos que vos vou passar tenham sido tiradas na casa antes da famosa remodelação da casa. Em fevereiro de 2010, numa entrevista à Rolling Stone, a Taylor começou a falar das suas inspirações para a remodelação desta casa. Ela iria inspirar-se então na Alice no País das Maravilhas, no Peter Pan, Tim Burton e uma espécie de barco de piratas. Ou seja, ela tinha todo um mundo de fantasia que ela queria fazer ver nesta casa. Ela queria também um estilo eclético, ou seja, uma mistura de materiais, de padrões, em que não houvesse propriamente uma lógica ou algo muito concreto que tem que ser assim, para ela sentir que não tem que haver uma perfeição e que ela pode ser ela própria na própria casa dela. Não há tipo aquela pressão de termos que combinar tudo. E então vamos conseguir ver, através do que eu vos vou mostrar, os vários padrões, tanto em almofadas, como as cadeiras serem todas diferentes, haver muita mistura de cores, muita mistura de feitios, mistura de estilos decorativos. Isto é o que torna esta casa bastante interessante. E ela então depois passa para descrever mais concretamente o que é que ia ter nesta casa. Ela revelou que o céu, ou seja, que o teto da sala de estar ia ser pintado como se fosse o céu. E tinha também intenções de colocar uma espécie de uma gaiola do tamanho de um ser humano, só acessível através de uma escada em caracol, e nessa gaiola do tamanho humano iria ter uma espécie de um observatório com um telescópio, onde teria uma vista para Nashville, e ela descreveria este sítio como sendo talvez o mais confortável da casa. Contou ainda que iria ter a meio da sala uma espécie de um lago, ou seja, a sala dela é dividida entre sala de jantar e sala de estar, é dividida através de uma lareira. E essa lareira teria à volta, então, uma espécie de um lago que ela diz que podia ou poderia vir a ter carpas. Como vocês sabem, se há algum animal que nós associamos ao álbum do Speak Now, são precisamente as carpas, como nós também já falamos no vídeo anterior. Quero então relembrar que em 2009, ainda em julho, a Taylor estava a ser vista a fazer compras em vários antiquários e temos bastantes registros disso nos livros do Lover. Temos várias partes de diário em que a Taylor contava que teria estado com a mãe a fazer compras em antiquários, que é das memórias que ela mais preza com a mãe, porque ela gosta de procurar achados super raros e comprá-los quase por uma ninharia. Pronto, uma ninharia para ela, se calhar não é o mesmo que uma ninharia para nós, mas este é o desafio que a Taylor gosta. E ela
gostou do facto de ser ela continuamente a procurar por decoração para aquela que seria a sua casa. Ok, então, de lembrar novamente que a Taylor só se mudou para esta casa em 2010. Em 2009 andava então à procura de tesourinhos e ao longo de 2009, 10, 11 fomos vendo a Taylor tanto por Londres como Paris à procura de artigos vintage para aprimorar mais a sua casinha. Relembro ainda que foi também em 2009, antes de se mudar para esta casa, em setembro, que ocorreu o incidente do Kanye West. Acho que não preciso relembrar, mas o que é interessante aqui dizer é que a Fearless Tour acabou muito em cima do começo da Speak Now era, digamos assim. Ou seja, a turnê do Fearless acabou em julho de 2010. Em outubro, a Taylor já estava a lançar o Speak Now. Portanto, claramente vamos ter aqui alguma referência ao Kanye West. Já sabemos que no álbum temos, no Speak Now, e eu quero depois falar se na casa temos alguma referência ao que aconteceu. Porque esta casa traduz muito o que foi a era do Speak Now. Para mim, esta casa é a cara do Speak Now. Então, a Taylor tinha acabado de se mudar para esta casa em julho de 2010 e a primeira música que temos sobre esta casa é precisamente Never Grow Up. Never Grow Up tem como mensagem secreta a frase "Eu mudei-me em julho". Portanto, aí temos mesmo a certeza que a Taylor fez esta mudança de casa dos pais para a casa dela em julho. E é impossível eu não associar esta música ao Peter Pan. Porquê? Eu sei que só temos referências do Peter Pan um bocadinho mais tarde, com a música Cardigan, com a música Peter. No entanto, esta música chama-se Never Grow Up, que é simplesmente o lema do Peter Pan, que é nunca vai crescer. E esta casa tem toda uma decoração de Peter Pan. Esta música é também sobre a Taylor ter feito a mudança da casa dos pais, ter sido escorraçada da casa dos pais e sentir frio à noite, aconchegar-se, pôr-se de cantinha e acender uma luz noturna, uma luz de presença. Para mim esta casa representa muito o imaginário do Speak Now e conseguimos ver na edição número 3 do Lover um esquema que a Taylor fez, um rascunho de como seria o palco da Speak Now World Tour. E neste palco que ela refere, temos exatamente muitas referências do como já estava a casa dela. Ou seja, ela faz referência a muitas gaiolas. Como sabemos, em casa dela, ela idealizava uma gaiola do tamanho de um ser humano. Faz referências a quadros ornamentados com molduras douradas. Tudo isto a Taylor tinha em casa e eu sinto que esta casa traduz o que foi a história do Speak Now. Exemplo, a Taylor diz que gostava de ter uma espécie de uma tenda formada com tecidos de várias cores. Nós temos isso na sala de jantar da Taylor, em Nashville. Ao mesmo tempo, também vemos isso nas tea parties, tanto da Fearless Tour como depois da Speak Now World Tour. Noutra entrevista para a Rolling Stone, já em novembro de 2010, ou seja, a Taylor já tinha mudado de casa para esta casa e o Speak Now também já tinha saído. Aqui ela falou muito sobre a sua coleção de vinis e sobre o gosto de ir comprar vinis e depois pôr no seu record player e estar ali na sua, em casa. Falou muito sobre cozinhar e falou também sobre ter um grelhador japonês e falou de algumas especialidades de culinária. Na altura ela fazia alguns posts no Twitter com muitos vinis, depois batem certos com esta entrevista, por exemplo, ela fala de Tom Petty, Ryan Adams, Band of Horses e nessas fotografias que ela tirou vinis, vemos alguns destes vinis, entre outros. Pronto, depois se quiserem ver mais, eu também tenho identificados no meu blog Taylor Swift Home Decor. O primeiríssimo vídeo que vemos dentro desta casa, se não estou em erro, foi quando a Taylor estava a filmar o behind the scenes do seu primeiro perfume, do Wonderstruck. Como podem ver, este perfume traduz claramente Speak Now Era, tem os ornamentos, tem os dourados, tem muitas cores e eu olho para este perfume e não há como não me lembrar da casa dela e dessa era. Em 2011, ou seja, um ano depois do primeiro vídeo que temos dentro da casa da Taylor, ocorre a entrevista para os 60 Minutes, em que mostram mais partes da casa da Taylor. E em dezembro desse ano, a Taylor fez 22 anos e o seu aniversário foi festejado também nesta casa. Foi uma festa que foi preparada pelos seus amigos à época. Talvez metade deles vocês não conheçam ou se eram fãs na altura sim, mas com o tempo estes amigos deixaram de fazer parte também do ciclo da Taylor. Mas bem, uma das referências que eu tenho sempre a esta casa foi um pre-show, ou seja, a Taylor publicou uma fotografia no Twitter antes de ir aos Nashville Symphony Awards com um vestido azul e tirou esta foto no seu quarto.
Esta é a primeira referência de que a Taylor estava lá a viver e estava a tirar uma foto antes de ir a um show. E em 2012 também conseguimos ver várias fotos da Taylor deitada no chão com um vestido que levou aos CMAs. Eu adoro essas fotos. Em 2012 também, o All Access Nashville também veio à casa da Taylor, conseguimos ter mais insights na casa. E depois também há um vídeo que a Taylor, por exemplo, partilhou na Ellen sobre a gata dela a cair no sofá no quarto da Taylor. You brought a video as well. Yeah. All right. I take a lot of video of the cat. All right. I don't blame you. All right. Let's take a look of the video. Oh, this one's called Cat Fail. All right. That's hilarious. And fail. Uh-oh. Oh, no. Oh, no. Foi também em 2012 que alguns fãs se juntaram para oferecer um puzzle à Taylor. Há um post que a Taylor fez no Twitter a dizer do género, estou quase a montar um puzzle, e depois vemos realmente como é que o puzzle ficou na casa dela. De referir que houve uma secret session do álbum Red, ou seja, nunca foi assim chamado na altura, mas foi uma espécie de uma listening session que ocorreu na casa da Andrea em Nashville, e depois os fãs foram também convidados para ir à casa da Taylor. E eu acho que a maior parte desses fãs eram os fãs do puzzle. Em 2013, Vanity Fair fez também um artigo sobre a casa da Taylor, e é aqui a primeira vez que temos uma noção de como é que também é o quarto. Um sítio branquinho e fofinho. Os tons são mais neutros, por contraste ao resto da casa que é mais colorida. E neste mesmo ano, em 2013, a Taylor convidou a sua banda e a malta, os dançarinos, para passarem o Valentine's Day na casa dela em Nashville. Vemos fotografias disto espalhadas pelo Clube Red. Em 2014, a Taylor celebra o 25º aniversário da sua melhor amiga Abigail e convida à sua casa o vocalista dos Dashboard Confessional. One thing that I think it's really important that you know, if you don't already know this, a lot of you probably know this, her favorite all-time band in high school and still is Dashboard Confessional. I'm just asking a random question. Do we have anyone here named Chris Carrabba? Is there a Chris Carrabba? Is there a Chris Há muitos convidados para esta festa, como por exemplo a malta dos Kings of Leon, a Lily, a Hayley Williams também. E pronto, foi uma forma também de surpreender a sua melhor amiga, e é muito bonito temos a festa na casa da Taylor porque dá para ver outras perspectivas e dá para ver também, por exemplo, algumas fotos com a Selena e pronto, fotografias da época. Há muitas curiosidades nesta casa da Taylor. Por exemplo, na cozinha tem um coração e tem um 13 dentro, dourado. Temos também pequenos momentos pela casa que são muito interessantes. Por exemplo, o incidente do Kenny. A Taylor tem lá na lareira uma fotografia com a descrição Life is full of little interruptions, que eu não sei se se recordam, mas é a mensagem secreta da música Innocent, que foi a música que a Taylor fez para, digamos assim, para processar o que tinha acontecido nos VMAs, e também apresentou essa música nos VMAs, portanto, de 2010, um ano depois do incidente, e foi a primeira vez que ela cantou ao vivo. Foi quase uma forma de perdoar e processar o que tinha acontecido, e ela revelou também a uma destas revistas que demorou 6 meses a escrever esta música. Temos outras coisas interessantes. Conseguimos ver que os amigos da Taylor da época estão muito recordados nesta casa. Por exemplo, a banda da Taylor na altura, os dançarinos da época, a Liz, a Caitlyn, os rapazes dos Parachute, a Sarah, Chantel, Marisha, Chelsea e os rapazes da banda Hot Shell Ray. E, muito interessante esta parte, os 2 quartos de hóspede, ou seja, tenho que lembrar que a casa tem 3 quartos, um é o quarto da Taylor e 2 são quartos considerados de hóspedes. Estes quartos foram decorados e inspirados tanto na Liz como na Caitlyn, ou seja, as suas compinchas da época. Um dos quartos é mais o estilo princesa, que é o estilo da Liz. A Taylor revela que tem uma cama prateada, do estilo vitoriano e francês, enquanto que o outro quarto tem tons de terra e foi concebido para a sua violinista Caitlyn. Uma das coisas que saltam logo à vista é, por exemplo, a Taylor tem um grande coelho, como se fosse em arbusto, que tem um chapéu. A Taylor tem lá outro coelho em estátua. Tem mesas como se fossem feitas a partir de troncos de árvore.
tem muitas referências à natureza. Todos estes exemplos lembram-me bastante de Alice no País das Maravilhas. Há ainda fotos com o T-Pain. Na altura eles apresentaram a música Duck Story nos CMT. Isso que eu acho bastante interessante. A Taylor fez um post na altura sobre estar a ouvir um vinil dos Old City. E, para quem não sabe, a Taylor escreveu uma música que está no álbum Speak Now, que é para o vocalista dos Old City, o Adam. Não sei se sabiam, mas a enchente é sobre ele. E depois ele até fez uma música como resposta à dela. Só que ela depois não lhe voltou a responder de volta e os fãs dele não gostaram muito. Na lareira consegui também detectar que há um 13 em numeração romana e há uma espécie de uma fonte também atrás. E o que eu gostei desta época é que há muitas fotos com os amigos que muita gente se calhar nunca as viu, porque os amigos punham nas redes sociais, na altura passou muita coisa despercebida, porque os fãs não seguiam todos esses amigos. Exemplo, a malta dos Parachute eram convidados frequentes na casa da Taylor, a Taylor também era frequente na casa que eles partilhavam. Há vídeos, há muitas fotografias e há muitas polaroids nessa casa que era deles e que eu acho que nunca pusemos os olhos em cima e que eu gostava muito de ver. Oh my God, Michael! E de revelar ainda que se diz que Begin Again foi escrita por o Will Anderson dos Parachute. A música 22, já estamos aqui a falar do álbum Red, tem como mensagem secreta Ashley, Diana, Claire, Selena. As amigas da altura participaram também no videoclipe de 22. A Sarah foi inclusive responsável pelo photoshoot do álbum Red e mais tarde também pelo photoshoot do álbum 1989. No entanto, vamos vendo ao longo dos anos alguns outros vídeos nesta casa e vemos fotos, por exemplo, com o filho da Joy Williams, que é dos Civil Wars, com quem a Taylor escreveu Safe and Sound. Em 2016, após os CMA Awards, a Taylor levou a Kelsey e a malta do mundo country para o seu condomínio. Aqui, pela primeira vez, vemos então fotos do hall de entrada. Temos depois várias referências durante Reputation, a Taylor a gravar músicas para o álbum. A CBS foi também à casa da Taylor em Nashville, precisamente quando se começou a falar sobre as regravações dos álbuns da Taylor, e também a Taylor aqui mostra-nos novamente a sua sala de piano. Depois, em Miss Americana, o foco foi mais na cozinha e na sala de jantar. Depois houve também alguns TikToks que foram aparecendo, que mostram umas partes que nunca tínhamos visto da casa. Por exemplo, a casa de banho do quarto, que foi inspirado na Liz, que é também toda prateada, um bocadinho a condizer com a cama vitoriana prateada. Uma das coisas que gosto mesmo de saber é que a Taylor decorou a casa com a mãe e consigo identificar as cortinas que ela comprou. Tenho quase certeza que ela comprou em Portobello, em Londres. A mesma coisa com alguns azulejos que ela tem misturados no tijolo, também acho que comprou em Londres. Assim como há uma cadeira muito específica que nós vimos durante o Miss Americana, que é uma cadeira com o padrão da bandeira do Reino Unido, que eu também tenho quase a certeza que a Taylor comprou em Portobello. O que vos posso dizer também é que há muita decoração da Anthropologie, que era uma das marcas preferidas da Taylor, e eu acho que ainda seja. Consigo ver, por exemplo, bolsas da Anthropologie, velas, muita louça da Anthropologie na casa da Taylor. E eu sou fascinada por a Taylor ter literalmente a casa mesmo super colorida, é muito interessante. Há muitas fotografias de momentos de família também, que eu também aprecio muito, e temos uma fotografia muito interessante que é quando a Taylor tem no braço bastantes números e algumas pulseiras. A Taylor fez um meet and greet na altura que era para ser de 13 horas e ela acabou por passar das 14 horas e meia. E então cada hora que passava ela registava no braço o número da hora. Outra das curiosidades que vos posso contar é que durante a pandemia procurei muitas coisas sobre esta casa, encontrei muitas coisas também, mas havia ali uma coisa na cozinha que eu nunca encontrava, que era assim um bloquinho. E eu, tentei juntar as peças e depois comecei-me a perceber que foi a filha da Lily, a Dixie, que era também uma visita frequente na casa da Taylor, também por morarem muito perto. Foi ela que fez um desenho para a Taylor e ao longo do ano a Taylor foi mantendo lá. E essa é talvez das curiosidades mais interessantes, porque não é propriamente uma peça de decoração, mas é algo que alguém lhe fez para ela. E por agora é tudo, espero que tenham gostado destas curiosidades e vemo-nos em 2025. Obrigada, beijinhos! You wanna play fetch? Yeah!
Good girl. Well done. Proud of you.